Quando eu voltei da minha viagem de trabalho, tudo o que eu queria era um banho quente e silêncio. Mas, assim que abri a porta do meu apartamento, percebi que minha vida jamais seria a mesma. A sala que eu comprei com tanto esforço tinha sido transformada em um estúdio de gravação, cheio de ring lights, câmeras e cabos, tudo montado pela minha irmã mimada, enquanto meus pais diziam que um quartinho era suficiente para mim. Naquele momento, eu descobri até onde minha família seria capaz de ir para me apagar dentro da minha própria casa. O que eles não imaginavam é que dessa vez eu não ficaria calada. E a decisão que tomei naquele dia virou o destino de todos de cabeça para baixo. Se você quer saber como uma simples ligação mudou tudo, fique até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu sempre achei que independência fosse um tipo de armadura. Quando finalmente comprei meu próprio apartamento em Belo Horizonte, com meu salário, minhas horas extras e meus finais de semana virados no trabalho, imaginei que aquele espaço seria o único lugar onde eu estaria a salvo das comparações, das grosserias veladas e das prioridades distorcidas da minha família. Eu cresci ouvindo que minha irmã mais nova precisava de mais atenção, de mais recursos, de mais oportunidades. Ela nasceu para brilhar, minha mãe dizia. Você é forte, aguenta tudo. E eu, como sempre, engolia e seguia, porque ser a filha que aguenta tudo é um lugar confortável para quem não quer olhar para o próprio favoritismo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei quando voltei de uma viagem de trabalho de 3 dias. Eu estava exausta, puxando minha mala pelo corredor do prédio enquanto sonhava com um banho quente e silêncio. Silêncio. Eu daria qualquer coisa por silêncio naquele momento. Só que, assim que a porta do meu apartamento se abriu, percebi que silêncio era exatamente o que eu não teria. Ring lights acesas. Cabos por todos os lados. Painéis de LED grudados nas paredes. Tripés espalhados pelo chão. Um microfone pendurado no meu abajur favorito. E bem no meio da sala, minha irmã, Isabela, com aquela voz doce e irritante de quem acha que o mundo existe para servi-la. Ela ria para a câmera, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem impecável, falando para seguidores que eu nem sabia que ela tinha. Atrás dela, meus pais observavam tudo com a naturalidade de quem assina uma escritura. Por alguns segundos, fiquei parada, incapaz de entender. Era como se eu tivesse entrado em um apartamento que não era meu. Como se minha vida tivesse sido tomada enquanto eu não estava olhando. O cheiro de luz quente e suor de gravação pairava no ar, misturado a perfume barato e café derramado no meu tapete novo. Eu sentia meu coração bater nas têmporas quando finalmente consegui falar. O que está acontecendo aqui? Meu pai foi o primeiro a responder, virando-se para mim com aquele tom que misturava impaciência e superioridade. Você não precisa desse apartamento todo. Um quartinho está ótimo para você. Sua irmã precisa realizar o sonho dela, virar uma influencer de verdade. Isso aqui vai ajudar. Minha irmã riu, um riso curto, venenoso. É isso, mana. Meus sonhos são prioridade nessa família. Além do mais, o que é seu também é nosso, você sabe disso. Eu sabia que minha família tinha um histórico de ultrapassar limites. Mas era como se, naquele instante, eles tivessem rasgado qualquer fachada de consideração. Minha sala estava irreconhecível. Minha cozinha tinha cabos pendurados nas gavetas. Meus objetos tinham sido movidos, empurrados ou simplesmente ignorados. E, como sempre, tudo girava em torno dela. Da filha perfeita. Da estrela da casa. Só que, naquele dia, uma parte de mim, aquela que aguenta tudo, finalmente quebrou. E quando uma parte quebra, o resto não fica no lugar por muito tempo. Não foi um grito que saiu da minha boca. Não foi um discurso dramático. Foi algo muito mais simples. Muito mais calmo. Muito mais definitivo. Peguei meu celular.
E disquei o número que eles jamais imaginaram que eu teria coragem de ligar. Naquele momento, enquanto a campainha ecoava do outro lado da linha, eu ainda não sabia que aquela decisão mudaria absolutamente tudo. Que não apenas meu apartamento, mas toda a estrutura da minha família, cada mentira, cada desculpa, cada preferência, estava prestes a ruir como um prédio mal construído. Eu só sabia de uma coisa: eu não ia mais ser a filha que aguenta tudo. A polícia chegou mais rápido do que eu esperava. Talvez porque fosse uma tarde de terça-feira, talvez porque meu prédio fosse conhecido por prezar pela ordem, talvez apenas porque, pela primeira vez na vida, era eu quem realmente precisava de ajuda, e eu finalmente tinha pedido. 2 policiais bateram à porta com firmeza, e de repente a música de fundo que Isabela usava para gravar silenciou, como se alguém tivesse cortado a energia do cenário improvisado. Meu pai abriu a porta no automático, acreditando que fosse algum vizinho incomodado. Mas quando viu as fardas, soltou um boa tarde desajeitado, tentando se colocar entre eles e o interior do meu apartamento, como se ainda pudesse controlar a narrativa. Recebemos uma chamada sobre possível invasão de propriedade, o policial disse. Quem é a responsável pelo apartamento? Levantei a mão antes que minha mãe pudesse falar qualquer coisa. Eu. O apartamento é meu. Está no meu nome. E ninguém aqui tinha permissão para transformar isso em, seja lá o que for isso. O olhar dos policiais percorreu a sala, passando por cada ring light, cada caixa de equipamento, cada cabo espalhado, cada objeto que não pertencia a eles e estava claramente fora do lugar. A expressão deles mudou imediatamente. Não era mais uma situação doméstica simples. Era algo que tinha escalado. Senhora, eles vivem aqui? Perguntou o outro policial. Não, respondi. Eu moro sozinha. Viajei a trabalho por 3 dias e voltei para isso. Eu não autorizei nada. Nem a presença, nem o uso do espaço, muito menos gravações. Minha irmã soltou um bufar teatral, revirando os olhos como se eu estivesse interpretando uma novela barata. Gente, pelo amor de Deus, ela disse, virando-se para os policiais com aquele sorriso treinado. Eu só estou gravando conteúdo. Sou criadora digital. Minha irmã é meio exagerada, entende? Família briga, coisas normais. O policial nem piscou. Documentos do apartamento, por favor. Eu tinha tudo no meu e-mail e na pasta física dentro do meu quarto. Em minutos, entreguei escritura, contrato de compra e até o comprovante do condomínio em meu nome. Meu pai abriu a boca para falar, mas o policial o interrompeu. Senhor, a situação é simples. Se o imóvel não é seu e a proprietária não autorizou a ocupação ou a atividade comercial, vocês precisam se retirar imediatamente. Minha mãe arregalou os olhos. Como assim retirar? Nós somos família. Ela sempre disse que tudo o que tem também é nosso. E outra, estamos dando apoio para a Isabela crescer. É um investimento. O policial manteve o tom profissional, mas ficou evidente que a paciência dele estava se esgotando. Investimento ou não, a proprietária está dizendo que não autorizou nada. E essa situação configura o uso indevido do imóvel. Para evitar que isso vire algo maior, vocês precisam sair agora. Equipamentos incluídos. Isabela deu um passo à frente, indignada. Vocês não entendem. Meus seguidores estão esperando minha live de hoje. Eu preciso desse lugar para continuar crescendo. Não dá para montar tudo de novo lá em casa. Meu quarto é minúsculo. Problema seu, eu disse, pela primeira vez deixando a raiva escapar. Uma raiva fria, silenciosa. Você não tinha que ter montado nada aqui. Nem pisado aqui. Minha mãe me lançou um olhar de pura incredulidade, como se eu estivesse cometendo um pecado imperdoável. Você vai destruir o futuro da sua irmã por causa de um apartamento vazio? Ela acusou. Sempre foi tão egoísta. Algo dentro de mim se alinhou, como um quebra-cabeça que finalmente revela o desenho completo. E vocês acham normal destruir minha privacidade? Meu patrimônio? Minha segurança? Só porque ela quer virar influencer? O policial interferiu. Senhora, vamos retirar todos.
Se quiser registrar boletim de ocorrência, podemos acompanhar. Eu concordei. Eles assistiram, impotentes, enquanto os policiais orientavam meus pais e minha irmã a desmontarem cada equipamento. Tripés foram recolhidos, ring lights apagadas, caixas empurradas de volta para dentro das malas. A cada objeto que saía pela porta, eu sentia como se alguém estivesse arrancando um peso do meu peito, mas deixando outro nascer. Porque enquanto observava, percebia algo inquietante: eles não estavam arrependidos. Não estavam confusos. Não estavam nem envergonhados. Estavam irritados. Irritados porque, pela primeira vez, eu tinha dito não. Quando finalmente saíram, minha irmã carregando uma mala cheia de câmeras e meu pai segurando um saco gigantesco com painéis, minha mãe virou-se para mim e disse, com veneno puro: "Você vai se arrepender disso. Uma hora você vai precisar da gente. E quando precisar, não conte com essa família." Eu a encarei com uma calma que nem sabia que tinha. Já não conto faz tempo. Quando fechei a porta, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de algo que eu não sentia desde adolescente: liberdade. Mas liberdade tem um preço, e eu ainda não fazia ideia do quanto aquele dia custaria para cada um de nós. Eu ainda estava encostada na porta quando o silêncio finalmente tomou conta do apartamento. Um silêncio pesado, denso, quase estranho depois da confusão que tinha acabado de acontecer. Andei devagar pela sala, tocando nos móveis, como se precisasse confirmar que tudo ali realmente me pertencia. Cada arranhão no piso, cada marca de fita nas paredes, cada copo usado largado por eles era uma lembrança cruel do quanto tinham invadido não só meu espaço físico, mas meu espaço emocional. Antes que minha mente começasse a me sabotar, como sempre fazia, respirei fundo e me forcei a pensar racionalmente. Eu precisava tirar fotos. Registrar tudo. Se tem uma coisa que aprendi no meu trabalho é que provas valem mais do que discursos emocionais. E eu tinha muitas. Peguei meu celular e comecei a fotografar cada detalhe: o rasgo no sofá que não existia antes da minha viagem, as manchas de maquiagem na bancada da cozinha, o adesivo de LED colado na minha parede nova, um fio solto cortando a tinta da porta. Era impressionante como 3 dias foram suficientes para transformarem meu lar em um cenário destruído. Enquanto eu documentava tudo, meu celular vibrou. Chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai, e uma mensagem de Isabela: "Você exagerou." A polícia? Sério? Que vergonha. Bloqueei na hora. Não porque eu queria puni-la, mas porque precisava de espaço para pensar. Eles tinham cruzado um limite que eu nem sabia que precisava proteger. E quanto mais eu olhava em volta, mais percebia que isso não era só desrespeito, era abuso. De confiança. De espaço. De mim. Quando terminei de registrar tudo, sentei no chão, encostada na bancada, e só então percebi que não tinha comido nada desde cedo. Meu estômago roncou exatamente quando a campainha tocou. Dei um pulo, o coração disparado, achando que fossem eles voltando para brigar. Mas, pela janelinha, vi o porteiro segurando um envelope. "Boa tarde, Dona Larissa", disse ele. "A síndica pediu para entregar isso pessoalmente." Meu coração afundou. Subi com o envelope para dentro e abri com cuidado. Era uma notificação formal do condomínio: denúncias de barulho excessivo, movimentação de pessoas desconhecidas, possível uso comercial do imóvel sem autorização, e inclusive uma menção à presença da polícia naquela tarde. A síndica pediu para que eu comparecesse ao escritório no dia seguinte. Fechei os olhos. O estrago deles já estava alcançando outras camadas da minha vida. Na manhã seguinte, fui ao escritório da administradora. A síndica, Dona Teresa, uma mulher séria, de cabelo preso e olhar pragmático, me recebeu com uma pasta sobre a mesa. "Larissa, eu preciso ser direta", ela começou. "Recebemos várias reclamações nos últimos dias. Os vizinhos mencionaram barulho, gravações, iluminação muito forte durante a madrugada. Houve até relatos de jovens circulando pelo corredor com caixas de equipamentos. Eu viajei a trabalho", expliquei. "Eu não estava aqui. Minha família entrou sem autorização enquanto eu estava fora." Ela suspirou.
Acredite, eu sinto muito. Mas o problema é que tudo isso fica atrelado ao seu nome. O condomínio pode aplicar multas. Se houver reincidência, podemos abrir um processo administrativo. Enquanto ela falava, percebi que minhas mãos estavam fechadas em punhos. Era sempre assim, minha família fazia o caos, e eu que pagava a conta, no sentido figurado e agora, literalmente. Olhe, ela disse, empurrando a pasta para mim. Essas são as reclamações. Eu preciso que você assine o recebimento e se comprometa a evitar que isso aconteça de novo. Assinei. Mas marcar aquele papel foi como marcar uma nova fase da minha vida. E ela não envolveria mais fingir que tudo estava bem. Ao sair da sala, respirei fundo e mandei mensagem para a única pessoa que sabia que me daria suporte sem julgamento, minha melhor amiga, Camila. Eu preciso te mostrar uma coisa. Pode passar aqui hoje? Camila, claro. Dou um pulo aí depois do trabalho. Quando ela chegou, horas depois, eu já tinha organizado tudo na TV da sala, fotos das danificações, prints das mensagens, a notificação do condomínio, e até vídeos que encontrei na internet. Minha irmã tinha postado stories e lives dentro do meu AP, mostrando partes do ambiente sem sequer se dar ao trabalho de esconder minha correspondência com meu nome completo. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, depois deixou escapar um assobio baixo. Lari, isso é seríssimo. Isso dá processo. E não é só de família não. É judicial mesmo. Ouvir isso em voz alta mexeu comigo. Era como se eu finalmente tivesse permissão para enxergar o que estavam fazendo comigo. Você precisa de um advogado, ela disse. E urgente. Balancei a cabeça, sentindo um fio de coragem subir pelo meu peito. E você precisa chamar seu banco, ela continuou, porque se eles usaram seu nome para criar qualquer conta ou assinar contrato, isso vira outra coisa. Não é briguinha familiar. É crime. E ali, ouvindo minha amiga, alguém que nunca me tratou como fonte de obrigação, percebi algo simples e definitivo: eu não ia deixar aquilo morrer em desculpas e tapinhas nas costas. Dessa vez, eles iam aprender que eu não era mais a filha descartável. Eu era a dona da minha vida. E estava pronta para protegê-la, custasse o que custasse. No dia seguinte, acordei com a sensação de que alguma coisa dentro de mim tinha se realinhado durante a noite. Não era exatamente paz, mas também não era medo. Era algo mais parecido com uma decisão que finalmente encontrou lugar. Eu sabia o que precisava fazer, e dessa vez não haveria hesitação. Abri meu notebook ainda na mesa da cozinha, com uma xícara de café forte ao lado, e comecei minha primeira tarefa: descobrir até onde minha família tinha ido na ousadia deles. Se tem uma vantagem em trabalhar com tecnologia, é saber exatamente onde procurar. Abri minhas contas bancárias, meus aplicativos, fiz buscas com meu CPF, procurei possíveis autorizações usadas sem minha permissão. E lá estava. Uma conta digital recém-criada em uma fintech. No meu nome. No meu CPF. Com o meu endereço. Um e-mail alternativo que eu não reconhecia e um número de telefone que pertencia à minha irmã. Meu coração deu um salto, mas não de surpresa, de confirmação. Eles tinham ultrapassado qualquer linha possível. Liguei para o atendimento da empresa e expliquei a situação. A atendente pediu documentos, prints e confirmação por e-mail. Enviei tudo em menos de 10 minutos. Deixaram registrado como possível fraude e avisaram que o setor jurídico entraria em contato. Só de ouvir a palavra fraude validando o que eu já sentia, meu corpo inteiro pareceu liberar um pouco da tensão acumulada. Minha segunda tarefa era ainda maior: procurar um advogado. Camila me mandou o contato de uma profissional especializada em direito civil e direito do consumidor, a doutora Renata Vale. Pesquisei sobre ela antes, parecia séria, direta, boa em lidar com casos complexos que misturavam família, patrimônio e danos emocionais. Liguei. A secretária atendeu e, depois de alguns minutos, me encaixou para uma consulta no mesmo dia. Passei o resto da manhã juntando as provas em uma pasta organizada: fotos, prints de stories da minha irmã, mensagens da minha mãe e do meu pai, a notificação do condomínio, prints da conta fraudulenta, e até a certidão comprovando a propriedade do apartamento.
À tarde, peguei um táxi para o escritório da advogada. O prédio ficava em Lourdes, bem iluminado e com janelas grandes. A sala de recepção era silenciosa, com livros alinhados por cor. Quando a porta abriu e a doutora Renata chamou meu nome, senti o peso da seriedade do momento. Ela me convidou para sentar e pediu para eu contar tudo desde o começo. Contei. Sem exagero, sem floreio. Apenas a verdade crua. Durante a minha narrativa, ela fez anotações rápidas, marcando pontos específicos. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e disse: Larissa, o que sua família fez não é apenas moralmente errado. É juridicamente grave. Estamos falando de invasão de domicílio, uso indevido de propriedade privada, possível dano ao patrimônio, perturbação do sossego, assédio, e o mais sério, uso indevido de dados pessoais para abertura de conta. Isso é crime previsto na Lei Geral de Proteção de Dados e no Código Penal. Dependendo do que descobrirmos, pode se enquadrar até em estelionato. Meu peito apertou. Mesmo sabendo da gravidade, ouvir com clareza judicial dava uma dimensão nova ao horror do que tinham feito. E o que eu faço agora? Perguntei. Ela ajeitou os óculos. Primeiro, vamos registrar um boletim de ocorrência. Depois, entrar com uma notificação extrajudicial para que eles cessem imediatamente qualquer uso do seu nome, imagem ou endereço. Também vamos pedir perícia no apartamento para calcular os danos, e em paralelo, abrir um processo civil para reparação. Quanto à conta falsa, deixei anotado, vamos acionar o setor jurídico da Fintech. Se você me autorizar, posso acompanhá-la em tudo. Autorizei. A sensação era estranha, como se eu estivesse me vendo finalmente protegida por alguém que realmente entendia o peso de cada detalhe. Antes de sair do escritório, ela disse: prepare-se. Depois da notificação, sua família provavelmente vai tentar te culpar. Mas você não está errada. Eles estão. Liguei para Camila assim que saí. Deu certo? Ela perguntou. Deu. E vai doer neles. À noite, sentei na minha varanda e observei a cidade iluminada. Pela primeira vez, olhei para aquela vista como se ela realmente fosse minha. Como se eu estivesse reivindicando algo que sempre me foi tirado aos poucos. Minha paz, minha autonomia, minha voz. Porém, a calmaria não durou muito. Às 22h37, meu celular tocou. Era minha mãe. Deixei tocar. Caíram 5 chamadas. Depois meu pai. Depois Isabela, com mensagens longas e confusas. Lari, o que é isso de advogada? A Renata ligou aqui. Para que tudo isso? Apaga isso. Você tá exagerando. Se isso vazar, acabou tudo pra mim. Você não tem coração? Eu só respondi uma coisa: vocês que criaram isso. Agora Arquém. Bloqueei os 3. E, pela primeira vez na vida, não senti culpa. No dia seguinte, a doutora Renata enviou as notificações. À tarde, recebi uma ligação surpresa, a síndica, Dona Teresa, avisando que meus pais tinham aparecido no prédio exigindo subir para resolver como família. Ela disse que barrou os 3. Agradeci. Mas no fundo, senti o prenúncio do que viria: eles não aceitariam facilmente perder o controle. E eu sabia que o verdadeiro terremoto ainda estava por acontecer. A notificação extrajudicial não demorou para fazer efeito. 2 dias depois, eu já podia sentir a pressão se acumulando, não sobre mim, mas sobre eles. E isso, de certa forma, me assustava mais do que eu admitia. Minha família nunca lidou bem com limites. Para eles, fronteira era sinônimo de desafio, e não de respeito. No final da tarde, a doutora Renata me ligou. Larissa, eles receberam a notificação. E, como prevíamos, tentaram entrar em contato comigo para conversar informalmente. Recusei. Agora seguimos conforme planejado. E o boletim de ocorrência? Registrado e anexado. O próximo passo será protocolar o pedido de perícia e as medidas cíveis. Prepare-se, é comum que, diante disso, sua família tente inverter a culpa. Não se abale.
Eu agradeci, mas, quando desliguei, senti o impacto. Aquela não era só uma disputa legal. Era uma guerra emocional contra pessoas que, por mais tóxicas que fossem, eu passei a vida tentando agradar. Mas não mais. Naquela noite, recebi mensagens inesperadas. Não dos meus pais ou da minha irmã, mas de um número desconhecido. Soube que você colocou sua família no tribunal. Que vergonha. Somos parentes, mas não se preocupe, não quero me envolver. Só acho que você exagerou. Sua irmã está muito abalada. Como conseguiu fazer isso com ela? Bloqueei todos. A sensação não era de culpa, era de invasão. Eles estavam tentando cercar meu psicológico como sempre fizeram. Horas depois, outro número apareceu na tela. Pensei em ignorar, mas algo me fez atender. Larissa, aqui é a doutora Renata. Recebemos retorno da Fintech. A conta será bloqueada e imediatamente encaminhada para investigação, incluindo a origem do cadastro. Eles solicitaram seu depoimento para reforçar a denúncia. Ótimo, respondi, firme. A advogada continuou, e mais, uma das empresas de equipamentos eletrônicos onde sua irmã fez parceria informal entrou em contato. Eles receberam a notificação e querem esclarecimentos. Parece que, para conseguir alguns itens emprestados, sua irmã afirmou que o seu apartamento, era o cenário oficial dela. Isso caracteriza a obtenção de vantagem por meio de informação falsa. Meu estômago deu um nó. E o que isso significa? Que ela pode ser responsabilizada também na esfera civil. Estamos adicionando ao processo. A cada nova descoberta, a dimensão da manipulação deles ficava maior. Enquanto eu tentava seguir minha vida de forma honesta, minha família usava meu nome, meu patrimônio e minha identidade como ferramentas para sustentar as fantasias da minha irmã. No dia seguinte, fui ao trabalho, mas não consegui me concentrar. Tentei responder e-mails, mas minha mente voltava para o apartamento, para a notificação, para os danos. No horário do almoço, Camila apareceu no meu prédio. Vim te tirar daqui por 1 hora. Bora respirar. Fomos a um restaurante simples ali perto, e enquanto comíamos, contei tudo a ela. Cada detalhe novo parecia deixar minha amiga mais indignada. Lari, isso não é só abuso familiar. É roubo. É falsidade ideológica. Sabe quantas pessoas passam a vida inteira pagando por coisas que não fizeram porque a família mexeu onde não devia? Você está certa. Eles é que nunca foram confrontados. Aquelas palavras me sustentaram pelo resto da tarde. Quando cheguei em casa, porém, encontrei algo inesperado. Um envelope preso à minha porta. Não tinha remetente. Abri com cuidado. Dentro, havia uma carta escrita à mão, e da minha mãe. Larissa, eu e seu pai estamos desesperados. Sua irmã não está bem. Ela está com crises de ansiedade, não quer comer, não quer sair do quarto. Você colocou um peso enorme nas costas dela. Se isso sair na internet, a vida dela acaba. Pedimos que retire as denúncias. Vamos conversar como família. Você está destruindo nossa casa. Mamãe. A leitura daquela carta foi como engolir pedras. Não havia um pedido de desculpas. Não havia reconhecimento. Só culpa. Só manipulação. Só a velha estratégia de transformar tudo em minha responsabilidade. Sentei no sofá e fiquei olhando para o papel por longos minutos. Eu podia até imaginar a cena, minha irmã chorando na cama, meus pais dramatizando, parentes comentando pelas costas. E então percebi algo, eles não estavam sofrendo pelas consequências. Eles estavam sofrendo porque, pela primeira vez, não tinham controle sobre mim. Naquela mesma semana, a perícia autorizada pela justiça foi agendada. 2 peritos vieram ao meu apartamento acompanhados pela síndica e por mim. Avaliaram tudo minuciosamente, piso arranhado, luminária quebrada, pintura danificada, marcas profundas nas paredes. Isso aqui dá alguns milhares de reais para restaurar, um deles disse.
E considerando a natureza comercial do uso sem autorização, a indenização costuma ser ainda maior. A cada anotação deles no laudo, minha ficha caía mais um pouco. Não era imaginação. Não era exagero. Minha família tinha causado um rombo real no meu patrimônio, e não se importava. No fim da visita, a síndica se virou para mim. Se precisar de depoimento formal do condomínio, posso fornecer. Tudo isso que aconteceu é inadmissível. Obrigada, murmurei. Ela concordou. E, parabéns por ter tido coragem de se impor. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça pelo resto do dia. À noite, quando sentei na varanda novamente, reparei que algo tinha mudado. Não era mais aquela sensação de pertencimento tímido. Era algo maior. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse ocupando meu próprio espaço plenamente. Mas eu sabia que a batalha ainda não tinha terminado. Porque, quando a verdade começa a aparecer, quem vive de mentira faz de tudo para não afundar sozinho. E minha família ainda tinha muito a perder. Quando o laudo da perícia ficou pronto, a doutora Renata me chamou ao escritório para revisar tudo antes de anexarmos ao processo. Sentei diante dela com a sensação de estar prestes a atravessar uma ponte que não tinha retorno. Ela abriu a pasta com calma, como quem sabia que cada detalhe ali carregava peso. O dano total estimado ultrapassa os 15 mil reais, ela disse. E isso só do apartamento. Sem contar o uso indevido da sua identidade e o prejuízo moral, que é ainda maior. Concordei, tentando absorver tudo. Eu sabia que tinha sido ruim, mas ver valores concretos, números reais, tornava tudo mais palpável, mais doloroso e mais justo ao mesmo tempo. A advogada continuou: vamos protocolar o processo amanhã. E, considerando a gravidade dos atos, também vamos pedir uma medida protetiva para evitar que sua família volte a aparecer no prédio tentando pressioná-la. Aquilo soou duro, mas também libertador. Voltei para casa caminhando devagar, como se meu corpo estivesse tentando registrar cada passo dessa fase da minha vida. Assim que entrei no apartamento, me dei conta de algo: fazia semanas que meus pais não tentavam mais vir até aqui. Não havia mais ligações histéricas, nem mensagens dramáticas, nem vizinhos comentando que alguém havia tentado entrar. O silêncio deles não era paz. Era estratégia. O que, de certa forma, só provava que a advogada estava certa, e eles só sabiam recuar quando percebiam que não tinham mais poder. Mas a calmaria acabou naquela mesma noite. Às 9h30, recebi uma chamada de vídeo inesperada da minha irmã. Meu dedo ficou suspenso sobre o botão de recusar, mas algo em mim disse para atender. Talvez porque eu precisasse ver com meus próprios olhos quem ela realmente era sem a plateia. Assim que a câmera abriu, Isabela apareceu com um rosto inchado de choro, maquiagem borrada e uma expressão derrotada que eu nunca tinha visto antes. Larissa, por favor. Eu preciso falar com você. Fiquei muda por alguns segundos, analisando aquela nova faceta dela, não a blogueira sorridente, não a menina mimada, mas alguém confrontado pelas próprias escolhas. Fala, eu disse, sem me inclinar, sem suavizar o tom. Ela respirou fundo. Minhas parcerias acabaram. A empresa de iluminação cancelou o contrato, e a loja de acessórios quer o dinheiro de volta. Estão dizendo que eu menti sobre o cenário ser meu, que eu usei sua identidade. Isso vai arruinar tudo. Eu não tenho como pagar. Eu não tenho como. Ela começou a soluçar, tentando formular palavras que não vinham. E o que você quer que eu faça sobre isso? Perguntei. Você podia retirar a denúncia. Só isso. Depois a gente conversa, a gente se acerta. Eu prometo que não entro mais no seu apartamento. Por um momento, uma parte muito antiga de mim, aquela que desde criança tentava ser compreensiva, equilibrada, a filha que segura tudo, tentou se levantar. Mas ela já não existia mais. Isabela, respondi, firme. Você mexeu no que era meu. Usou meu nome, meu CPF, minha casa. Meu trabalho. Meu silêncio. E achou que não ia dar em nada. Agora está assustada porque, pela primeira vez, as consequências caíram no seu colo. Ela abaixou o rosto.
Chorava como se fosse a maior tragédia do mundo, e talvez fosse, para alguém acostumada a nunca ser responsabilizada. Eu vou perder tudo, você só está perdendo o que construiu em cima de mim. Ela ergueu o olhar, desesperada. Você não sente nem um pouco de pena? Não, respondi sem hesitar. Porque pena eu senti a vida inteira. E olha onde isso me levou. Isabela desligou abruptamente. E, pela primeira vez, o silêncio que ficou não doeu, libertou. No dia seguinte, o processo foi protocolado. As semanas seguintes foram uma sequência de despachos, notificações e atualizações da advogada. A medida protetiva foi concedida, impedindo qualquer tentativa de contato físico. Meus pais tentaram recorrer, alegando exagero, mas o juiz rejeitou. Algumas semanas depois, recebi a notícia de que a conta fraudulenta aberta em meu nome estava sob investigação criminal. A fintech enviou documentos confirmando que o cadastro havia sido feito no celular da minha irmã e com o e-mail dela. Era o ponto final que faltava. Aos poucos, tudo se desenrolou com precisão: indenização, reembolso dos danos, responsabilização formal pelo uso irregular dos meus dados, multas aplicadas pelo condomínio, perdas comerciais para minha irmã, e uma rachadura irreversível na imagem da minha família perante o círculo social deles. Nenhuma lágrima deles reverteu nada. Nenhuma tentativa de conversa, nenhum pedido de acordo familiar, nenhuma chantagem emocional. Eu mantive distância. E, pela primeira vez na vida, distância não era sinônimo de solidão, já era sinônimo de segurança. Meses depois, numa manhã tranquila de domingo, sentei na minha varanda com uma xícara de café, olhando o horizonte de Belo Horizonte iluminado pelo sol. Respirava fundo, sentindo o ar leve, orgulhosa do silêncio que antes me aterrorizava, mas agora era meu aliado. Pela primeira vez, entendi algo simples: família que não respeita limites não é família, é risco. E eu tinha escolhido sobreviver. Não reatei laços. Não respondi mensagens. Não busquei reconciliação. Eles fizeram suas escolhas. E eu fiz a minha. Uma escolha que finalmente me devolveu tudo que sempre foi meu: meu nome, meu lar, minha paz. Se essa história mexeu com você, já aproveita e curte esse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se você gosta de histórias emocionantes, cheias de viradas e superação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas. Agora me conta aqui nos comentários: você faria o mesmo que a filha fez? Você teria coragem de enfrentar a própria família para proteger aquilo que é seu? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita para comentar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro ver até onde essas histórias chegam, e vou passar nos comentários para deixar um coração especial para você. Ah, e claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e limite. Às vezes, a coragem de uma pessoa inspira outra a se posicionar também. Obrigada por acompanhar até aqui, e nos vemos no próximo capítulo de mais uma história emocionante. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.